Olá, boa tarde. O monitoramento de presos pelo uso da tornozeleira eletrônica no Brasil mais que dobra a cada ano. Na pandemia, foi uma das formas usadas para reduzir a superlotação nos presídios. Para uniformizar o uso da tecnologia, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que trata do assunto. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal forma maioria para obrigar Ministério da Saúde a enviar mais doses de vacinas contra a Covid-19 para São Paulo. Operação Lava Jato. Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspende temporariamente 2 ações contra o empresário Walter Faria, do Grupo Petrópolis. E ainda, presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, participa de seminário internacional sobre regulação. A grande virtude das cortes constitucionais é a virtude passiva, é decidir, não decidir, devolver o problema para a esfera própria. Então, essas agências regulatórias fazem um papel muito importante. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu temporariamente 2 ações contra o empresário Walter Faria, do Grupo Petrópolis. As ações são baseadas em investigações da Operação Lava Jato. As ações foram movidas a partir de dados do acordo de leniência feito pela construtora Odebrecht. As acusações são de uma suposta parceria entre a empreiteira e a cervejaria para doações eleitorais e de que o Grupo Petrópolis teria sido usado para lavar dinheiro desviado em contratos de sondas usadas em navios da Petrobras. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o empresário Walter Faria e outros 21 executivos teriam movimentado cerca de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais entre 2006 e 2014. Em junho, o ministro Ricardo Lewandowski invalidou as informações desse acordo de leniência da Odebrecht e proibiu o uso dos dados nas ações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados do empresário solicitaram ao Supremo Tribunal Federal que estenda as decisões às ações contra ele, seguindo o mesmo entendimento do ministro nos processos contra o ex-presidente. Ao analisar o caso do empresário, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que há perigo de dano e, por isso, determinou a suspensão das 2 ações contra Walter Faria, até que o relator do processo, o ministro Edson Fachin, decida se o acordo de leniência da Odebrecht possui validade com relação a outras ações envolvendo a Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria a favor de determinar ao Ministério da Saúde que envie mais vacinas contra a Covid-19 para São Paulo. O julgamento está sendo realizado em plenário virtual. Em agosto, o governo de São Paulo entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para voltar a receber a quantidade de vacinas contra a Covid-19 que era destinada ao estado antes de uma modificação feita pelo Conselho Tripartite do Plano Nacional de Imunização no repasse dos imunizantes. A mudança passou a considerar a faixa etária das populações de cada estado. Segundo o governo de São Paulo, os novos critérios de distribuição reduziram em mais de 200 mil doses a quantidade da vacina da Pfizer repassada para o estado. Em decisão provisória, o ministro Ricardo Lewandowski atendeu parte do pedido. Na votação, em plenário virtual, 6 ministros já votaram a favor de referendar a decisão individual do ministro Lewandowski. Em nota, o Ministério da Saúde nega que a alteração dos critérios de distribuição das vacinas tenha representado prejuízo para o estado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, restringiu o período de quebra de sigilo da OPT incorporadora pela CPI da pandemia. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes. O pedido da CPI foi de afastamento dos sigilos de dados bancários, fiscais, telemáticos e telefônicos desde 2018, com base em depoimentos e documentos já apresentados à CPI, a fim de apurar eventual relação comercial, bancária e fiscal entre a empresa OPT e a Precisa Medicamentos e seus sócios, que já são investigados pela CPI. O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é verificar a disseminação de fake news e eventual existência de esquema financeiro entre as empresas,
após a decretação de pandemia em 20 de março de 2020. Porém, o ministro relator entendeu que o lapso temporal retroativo a 2018 ultrapassa os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que a coleta de dados pelo afastamento de sigilo se mostra suficiente apenas após a decretação da situação de calamidade pública em março de 2020. Na mesma decisão, o ministro relator ainda suspendeu o afastamento do sigilo telemático da empresa, sustentando que o pedido é muito amplo, pois abrange dados e comunicações privadas e que estes estariam protegidos pelo direito fundamental à privacidade, previsto na nossa Constituição. O ministro determinou ainda que os dados obtidos devam ser mantidos sob a guarda do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e compartilhados apenas com o colegiado em reuniões secretas e quando pertinentes ao objeto da apuração das investigações. A Assembleia Legislativa da Bahia tem assegurado pelo Superior Tribunal de Justiça o direito de escolher conselheiro para o Tribunal de Contas fora dos quadros do Ministério Público. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que impedia a Assembleia Legislativa de nomear para uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia pessoa que não integrasse o Ministério Público de Contas. Para o ministro, a liminar concedida em mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas invadiu o espaço da administração pública ao interferir na forma de indicação de nomes para a vaga. A associação alegou que a vaga aberta com a aposentadoria de um conselheiro pertenceria ao MP de Contas e pediu que fosse provida por um membro da instituição ou que a Justiça determinasse à Assembleia Legislativa que se abstivesse de indicar nomes de fora da instituição. O Tribunal de Justiça do Estado concedeu liminar determinando ao Poder Legislativo que não nomeasse nenhuma pessoa estranha aos quadros do MP. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o Estado da Bahia afirmou que a liminar é flagrantemente ilegítima por obstar o exercício das competências dos demais poderes instituídos e sustentou ainda que a vaga em discussão estaria reservada à Assembleia Legislativa. Na análise do pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a decisão do TJ da Bahia desconsiderou a cronologia e a proporcionalidade da distribuição de vagas entre o Executivo e o Legislativo estadual e não prestigiou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Ele lembrou que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, e pensar em sentido oposto configuraria uma forma de desordenar a lógica de funcionamento do Estado. A decisão da Justiça baiana, segundo o presidente do STJ, traz o risco de grave lesão à ordem pública na sua acepção administrativa, o que justifica a suspensão da liminar até o trânsito em julgado da ação principal que questiona a composição do Tribunal de Contas. A Justiça Federal garantiu a reserva de vagas para pessoas com deficiência em programas de residência médica. A Justiça Federal de Minas Gerais atendeu ao pedido do Ministério Público e concedeu liminar, obrigando a União e o Conselho Federal de Medicina a adotarem em 90 dias as medidas necessárias para garantir a reserva de vagas para pessoas com deficiência em programas de residência médica no país. De acordo com a decisão, as instituições devem ainda implementar e manter condições adequadas de acessibilidade aos residentes com deficiência. O juiz destacou que a inclusão é necessária e que não pode haver nenhum impedimento para que essas pessoas participem de processos seletivos. O mecânico da ferrovia Centro-Atlântica não pode acumular os adicionais de periculosidade e insalubridade. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O mecânico alegou na ação trabalhista que, além da exposição a riscos, o trabalho na ferrovia Centro-Atlântica exigia contato com graxas e óleos lubrificantes. Por esse motivo, afirmou que teria direito aos 2 adicionais, o de periculosidade e insalubridade. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, havia mantido a sentença que deferiu o pagamento dos adicionais de forma acumulada, por entender que são fatos geradores distintos e autônomos. A concessionária recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.
A relatora do recurso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, explicou que o tema já foi pacificado no âmbito do TST, com o julgamento em 2019 de incidente de recurso de revista repetitivo. Na ocasião, foi fixada a tese jurídica de que o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a acumulação dos dois adicionais, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos. O dispositivo estabelece ainda que, nessa circunstância, o empregado pode optar por um dos adicionais. Dessa forma, a turma reconheceu a impossibilidade de cumulação dos adicionais e determinou que o mecânico opte pelo benefício que entenda ser mais favorável. A decisão foi unânime. E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça publica uma resolução para que o Judiciário acompanhe a monitoração eletrônica de pessoas presas. As informações no próximo bloco, não saia daí. A nossa atual Constituição Federal, datada de 5 de outubro de 88, é o maior instrumento do nosso ordenamento jurídico. Ela é a carta magna do nosso país, ou seja, é a nossa base jurídica. Nela contém tudo o que é necessário para a manutenção do bem-estar social e da ordem pública, refletindo hoje os históricos desafios políticos, sociais e culturais que Rui Barbosa superou, além de todas as conquistas ganhas para o nosso país ao longo de todas as constituições já existentes. O Tribunal Superior Eleitoral, em plenário virtual, definiu que a prática conhecida como rachadinha, quando políticos se apropriam de parte dos salários de servidores que eles nomearam, configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. Com isso, a Corte, por unanimidade, cassou o registro da ex-vereadora de São Paulo, Maria Helena Pereira Fontes, do PSL, que em 2020 tentava reeleição para o mesmo cargo. O plenário do TSE também a declarou inelegível por 8 anos. O relator do processo foi o ministro Alexandre de Moraes. Para ele, a então vereadora praticou improbidade administrativa com enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio da cidade de São Paulo, o que, de acordo com a lei de inelegibilidades, é requisito para tornar um político inelegível. Maria Helena Pereira Fontes foi processada pelo Ministério Público Eleitoral pela prática de rachadinha. Segundo o MPE, na época em que foi vereadora na cidade de São Paulo, entre 1997 e 1999, ela acumulou mais de R$146 mil com a vantagem patrimonial. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução para que o Poder Judiciário acompanhe a monitoração eletrônica de pessoas presas. O objetivo é melhorar o controle dessa medida que aumentou muito nos últimos anos. A adoção da monitoração eletrônica mais do que dobra a cada ano. Em dezembro do ano passado, quase 73 mil pessoas usavam a tornozeleira. O número é 800 vezes maior que o registrado há 6 anos. Em dezembro de 2014, havia somente 90 monitorados. Um crescimento que ficou ainda maior após a pandemia, quando o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção da monitoração eletrônica como forma de reduzir a superlotação nos presídios. Diante desse aumento, o Conselho Nacional viu a necessidade de melhorar o controle na aplicação da medida. Antes da resolução do CNJ, cada estado regulamentava o uso da monitoração eletrônica de forma diferente. Com a determinação já em vigor, o procedimento foi uniformizado. Agora, as centrais de monitoração atuam de acordo com um protocolo, o que torna o atendimento na justiça mais eficiente. Pelo protocolo criado, os juízes devem manter comunicação constante com as centrais de monitoração para averiguar a disponibilidade de equipamentos e para garantir que a decisão está sendo cumprida. Em caso de incidentes, as autoridades judiciais devem ser acionadas de forma excepcional na maioria dos casos. O objetivo é racionalizar o trabalho e evitar falhas no sistema. E para detalhar o assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Antônio Tavares. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Antônio.
Boa tarde, prazer é todo meu. Prazer é nosso em falar sobre essa resolução e é importante a gente começar a frisar que esse monitoramento já era feito pelo CNJ, mas agora com a uniformização vai aprimorar ainda mais, né, doutor Antônio? Essa resolução 412, ela demonstra o quanto o CNJ atua de maneira plural, uma estação de diálogo, né, do Poder Judiciário com a sociedade, Poder Executivo, demais agentes de administração da Justiça, bem como o Poder Judiciário em todo o país, foram consultados acerca da presente resolução e demonstra essa necessidade e real unidade do Poder Judiciário no fortalecimento de garantias constitucionais, na reversão do estado de coisas inconstitucional e na plena ressocialização, que é a nossa missão. E na prática, quais os gargalos ou as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário no monitoramento de presos que usam tornozeleira eletrônica, enfim, outras medidas relacionadas a isso? Na verdade, quando nós vemos esse aumento exponencial, vemos que o gargalo realmente era a popularização, né, da tecnologia, vendo o quanto ela é efetiva e econômica, reduzindo a superlotação carcerária, diminuindo gastos, bem como reintegrando, isso é o mais importante, a sociedade e esses cidadãos o quanto antes, vemos que este gargalo foi vencido. E, para tanto, é necessário que, uma vez que a lei brasileira é uma só, o ordenamento jurídico é um só, precisamos realmente ter, a partir de uma norma central específica, né, abaixo do CPP, que faz a previsão da monitoração eletrônica, uma norma específica a orientar o Poder Judiciário no trato com as centrais e com o monitoramento eletrônico em si, né, com a tecnologia em si. E como é que fica aquelas saídas temporárias ou o preso que está em regime semiaberto? Essa monitoração também vai poder ser feita? Nós temos a aplicação, né, do artigo 309 do Código de Processo Penal, bem como a súmula vinculante 56 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, né? A súmula determina que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso ou a diminuição da superlotação carcerária. A partir do momento em que se fortalece a necessidade de mais e mais a progressão ser adiantada de modo a vencer a superlotação carcerária, essa monitoração eletrônica ela vem sendo utilizada como forma de garantia acerca das obediências das condições de retomada da liberdade ambulatorial, sendo que a resolução no artigo 3º, parágrafo 1º, indica uma gradação, né, para o raciocínio da autoridade judiciária no momento de avaliar que há outras medidas antes que sejam menos gravosas, né? E tudo isso parte de uma fundamentação. Essa fundamentação também é necessária, como perguntado especificamente, acerca das saídas temporárias. A saída temporária é um direito do preso, é um encaminhamento, a gradação para que ele retome a liberdade ambulatorial, para que ele se ressocialize, e é necessário que se faça realmente aquilatar a necessidade, caso a caso, da monitoração eletrônica, de modo que não é remédio para todas as situações, mas sim deve ser utilizado de modo racionalizado, de modo pontual, uma vez que o que se quer é a retomada da liberdade qualificada daquele cidadão para que ele se torne produtivo e tenha uma vida tranquila no seio social. O que tem impacto direto também na sociedade, né, doutor Antônio? Sim, a sociedade ela vai receber mais e mais cidadãos a partir do monitoramento eletrônico, e precisamos que este monitoramento se dê de modo satisfatório, até para que, paulatinamente, o cidadão possa confiar nessa avaliação feita a partir do Poder Judiciário de retomada da liberdade ambulatorial, de modo a demonstrar que aquele cidadão que sai, ele tem condições de estar integrado, ele tem ferramentas, mecanismos de retomar a vida em comunhão aos nossos cidadãos e possa participar da sociedade de maneira plena. Rapidinho, para a gente finalizar aqui, a realidade do país, hoje a gente sabe que não existem equipamentos para todos os presos. Faltam tornozeleira eletrônica. Quando isso acontece, como é que o CNJ pode atuar? Na verdade, o CNJ, a partir da resolução, ele já fortalece a atuação
de magistrados e magistrados, de tribunais, tanto na frente regional, estadual, bem como na frente local. O diálogo ele é necessário, aquilatar a necessidade de monitoramento, né? Hoje tratamos das tornozeleiras eletrônicas, mas a necessidade da tecnologia é um trabalho de diálogo efetivo, diálogo profundo e permanente, para que se veja o quanto essa tecnologia é eficiente. Na forma do artigo 37 da Constituição, inclusive sob o ponto de vista da economia, o quanto esta tecnologia permite uma retomada mais rápida do cidadão à sociedade, de modo seguro, bem como com um gasto muito inferior e, sobretudo, com gasto social cada vez menor, a partir do momento que menos gente sofrendo com as mazelas que ainda, infelizmente, sobrecarregam o cárcere brasileiro. Já falamos tanto do estado de coisas inconstitucional e é, sem dúvida, uma das ferramentas para que nós vençamos isso. Muito obrigada pela entrevista, excelente reflexão, viu? Até a próxima, boa tarde. Prazer é meu, boa tarde, saúde, senhoras e senhores. Obrigada, para o senhor também. E você vai ver no próximo bloco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, participa de seminário internacional sobre regulação. Os detalhes no próximo bloco, eu volto já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, participou agora há pouco da abertura de um seminário internacional sobre regulação, promovido pela Fundação Getúlio Vargas. O ministro lembrou que as decisões do STF chancelaram a criação de agências reguladoras e destacou os avanços das ferramentas regulatórias disponíveis no país. Luiz Fux ainda falou sobre a judicialização de questões políticas. E eu cada vez mais me conscientizo que a judicialização da política e das questões sociais é uma expressão absolutamente equivocada, porque a jurisdição ela não é uma função que possa ser exercida de ofício, ela é uma função provocada. Toda vez que o Supremo Tribunal Federal ele interfere numa questão política, a realidade é que os políticos provocam a judicialização porque na arena própria não conseguem fazer vencer as suas pretensões. A grande virtude das cortes constitucionais é a virtude passiva, é decidir, não decidir, devolver o problema para a esfera própria. Então, essas agências regulatórias fazem um papel muito importante e quanto mais autônomas forem, quanto mais órgãos do Estado elas forem, mais eficiente será essa atividade. Já foi a leilão um dos hotéis mais antigos da capital federal. O ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, pôs fim ao impasse que envolve o leilão do Torre Palace Hotel, em Brasília. O ministro Antônio Carlos Ferreira decidiu que compete à 13ª Vara do Trabalho de Brasília processar o concurso especial de credores referente ao prédio do Torre Palace Hotel e decidir todas as questões relacionadas ao leilão do imóvel já realizado. O Torre Palace, antigo hotel de alto nível no setor hoteleiro norte da capital, está abandonado desde 2013 e os ex-empregados lutam na justiça para receber direitos trabalhistas. O conflito de competência foi submetido ao STJ por 3 credores cíveis da empresa Torre Palace Hotel, que obtiveram, em cumprimento de sentença, autorização para a venda direta do imóvel, objeto de penhora, para recebimento de seus créditos. Eles alegaram que, durante as negociações de venda do hotel, sobreveio ordem da Justiça do Trabalho para a venda do bem em leilão ou venda direta nos autos de execução trabalhista. Assim, foram expedidas 2 ordens de venda direta da mesma propriedade, uma pela Vara do Trabalho e outra pela Vara de Falência, configurando o conflito de competência.
Segundo o ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, a jurisprudência da segunda sessão considera possível definir, em conflito de competência, o juízo que decidirá sobre múltiplas penhoras do mesmo bem executado em diferentes esferas do judiciário sob o regime do concurso especial de credores, fundado no Código de Processo Civil. O relator acrescentou ainda que, havendo atos constritivos expedidos por diferentes órgãos do Judiciário, com competência absoluta distinta, eventual conexão entre os processos de origem não leva a sua reunião com base na prevenção. Ao declarar a competência do juízo trabalhista, o magistrado também lembrou que, entre credores cíveis e trabalhistas, cabe aos trabalhistas a preferência legal. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.